Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a parte A nós lemos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Perguntas: sou um cristão natural ou espiritual? Sabemos, queridos, que o homem natural é aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, não é movido pela vontade de Deus. Por isso, talvez seja uma das maiores dificuldades que o apóstolo Paulo estava enfrentando na igreja de Corinto. Era exatamente com a falta de espiritualidade entre muitos irmãos. Enquanto uns queriam fazer a obra de Deus de uma forma séria, outros estavam sendo movidos pela sua própria vontade ou própria carne. E aí vem uma grande questão ou grande pergunta que muitas vezes a gente fica pensando: será que uma pessoa natural pode fazer a obra de Deus? Ou uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode fazer alguma coisa na igreja? Eu digo que sim. Por muitas vezes a gente vê pessoas enganjadas em alguma denominação, em alguma igreja, fazendo a obra, só que na verdade você vai perceber que a motivação que leva esta pessoa a fazer aquilo não é o Espírito Santo. Existem trocentas motivações. E aí eu digo para você que a obra de Deus, ela não pode ser feita diante ou por três condições. Se você está querendo fazer a obra de Deus, se você quer se envolver com o reino de Deus, se você quer trazer pessoas até a presença de Jesus, eu quero que você entenda, a obra de Deus não pode ser feita de três condições ou por três condições. A primeira, a obra de Deus não pode ser feita por emoção. Quem se envolve no evangelho por emoção, quando esta emoção acaba, a obra de Deus também para. Você já viu pessoas que estavam tão motivadas por causa de um arrepio que sentiu um calafrio e falou: ah, é Deus me tocando para fazer isto, eu vou fazer. E inicialmente a gente até se empolgou com esta pessoa, porque a gente viu a pessoa fazer coisas que ninguém até agora tinha feito. Mas quando você percebe que tudo isto é pela emoção, não demora muito. Aquilo que começou a ser feito, logo à frente ele para. Veja o que é que Jeremias diz em relação a quem está fazendo a obra de Deus por emoção. No capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você percebe que Jeremias está colocando aqui o coração enganoso, se engana quem confia exatamente nas emoções. E onde a emoção é produzida? No coração. A obra de Deus também não pode ser feita pela segunda condição, que é a ganância. Quando alguém faz a obra de Deus por ganância, as almas, as vidas, tornam-se negócios, business, lucro. Queridos, Paulo também enfrentou esta grande dificuldade na igreja de Corinto. E aí você olha agora em segunda carta dele, em Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 2 Coríntios 2, 17, veja o que diz na versão NVI. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados ou movidos por Deus. Você percebe o que Paulo está dizendo? Que naquela época, naquele período, já havia gente com essas motivações. E se naquela época existia, imaginemos hoje. A terceira forma que você não pode fazer a obra de Deus, a terceira condição está aqui, é a vaidade. Pessoas que fazem a obra de Deus por vaidade ficam soberbas, arrogantes, autoritárias, egocêntricas. Se esquecem que a igreja não é um patrimônio pessoal, mas é o corpo de Cristo. Por isso, Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda.
Então, queridos, são essas três condições que você jamais faça a obra de Deus. Não faça a obra de Deus por emoção, nem faça por ganância, nem por vaidade. E aí a gente faz a pergunta: sou um cristão natural ou espiritual? Senhor, nos ajude a entender. O que nós somos na verdade? Somos pessoas que fazemos a tua obra, a tua vontade, porque te amamos e teu Espírito está em nós, ou não? Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.